Boa tarde a todas, a todos e a todes. É com muita alegria que a gente vai dar início hoje, né, à edição 2023 do Quinta de Antropologia com Gesta. Fico muito feliz de ver o auditório cheio, porque a gente acha que, né, assim, quando a gente fez a edição do ano passado, a gente achou que era importante a gente reocupar presencialmente os espaços da universidade e ouvir uns aos outros, promover debates, né? Então, o Quintas tem um pouco esse sentido da gente ocupar a universidade, voltar de fato presencialmente, né? E um dos objetivos também é a gente apresentar um pouco para a comunidade acadêmica e para a comunidade mais ampla um pouco o trabalho que o Gesta faz, a antropologia que o Gesta produz, o conhecimento que o Gesta produz, né? E também outras antropologias que, de certa forma, se articulam com a nossa antropologia, né? Com as nossas escolhas teóricas, metodológicas. Então, enfim, é um prazer muito grande estar aqui, abrindo mais essa edição do Quintas. E um prazer maior ainda que a gente vai abrir com uma pesquisadora do Gesta, que é a professora Ana Beatriz Viana Mendes, né, professora associada do Departamento de Antropologia e Arqueologia, aqui da UFMG, né, formada bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ambiente e Sociedade também pela Unicamp, né. A Bia, como nós a chamamos, né? Ela fez doutorado de sanduíche na École de Haute Étude em Ciências Sociales, na França, no Museu National d'Histoire Naturelle, em Paris, né? Já foi coordenadora do curso de Ciências Sociais, atualmente é subcoordenadora do curso de Ciências Socioambientais e também compõe o Conselho Diretor da Estação Ecológica da UFMG. Tá? A Bia tem, né, uma longa trajetória de pesquisa com conflitos envolvendo populações tradicionais e unidades de conservação. Já desenvolveu pesquisa, né, em vários biomas, no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, né, e tem como os temas, né, afins do trabalho dela são conflitos sociais, participação, conservação ambiental, justiça social, povos e comunidades tradicionais, questões identitárias e Estado. Né, então hoje ela vai apresentar para a gente a palestra Um Convite à Boa Fé, novas modalidades de silenciamento de resistências num lugar chamado Minas Gerais. Então é isso, Bia, muito obrigada por sua presença. Boa tarde, pessoal. Também com muita alegria que eu estou aqui nessa tarde de início meio de semestre da Quintas de Antropologia do Gesta. Eu estou um pouco resfriada, mas eu estou pensando em tirar a máscara, porque a gente está um pouco distante. Tudo bem para vocês? Claro. Eu fiquei feliz com o convite da Ana Flávia, né? Fiquei com vontade de falar um monte de coisa com vocês, na verdade. E acho que vou me embananar um pouco, porque não vou conseguir falar tudo que eu queria. Primeiro eu pensei, e aquela foto lá que tinha na divulgação mostra um pouco isso, eu pensei em falar para vocês sobre como que depois de 20 anos pesquisando essas coisas, eu posso fazer uma avaliação sobre como está o estado da arte, da relação entre conflitos de territórios tradicionais e parques. Mas eu vi que ia ser impossível, assim, é muita coisa, e aí acabei decidindo mais ou menos circunscrever a minha fala sobre, primeiro, assim, essa primeira premissa teórica, assim, né, que vem do Foucault, de que práticas sociais elas engendram domínios de saber que são criadores de novos objetos, de novos conceitos e de novas técnicas, né, e que fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos e sujeitos de conhecimento. Um pouco isso daí é para dizer assim,
Quando eu comecei, nos idos do início do século, eu estava pesquisando pequenos produtores rurais que foram, tiveram seu modo de vida atravessados pela criação de um parque, né? E nessa época a gente falava assim, pequenos produtores, agricultores familiares e tal. E aí, ao longo desses 20 anos, dessas 2 décadas, se conformou a categoria jurídico-política, antropológica de povos e comunidades tradicionais, né? Não vou entrar num detalhe assim, de como isso se conformou, né? Mas, basicamente, assim, hoje, essa verdade sobre a existência de uma diversidade sociocultural brasileira, ela é muito mais realista e verdadeira, até porque essas práticas sociais, elas se nomeiam enquanto tais, enquanto diversidade sociocultural, né? Diversos povos passaram a se entender como povos e comunidades tradicionais, desde então até hoje, né? Mas também o Estado, nessas formas de... essas técnicas jurídicas de administração dos territórios e das gentes, também vai dando diretrizes, né, em como lidar com... como aprender essas transformações que foram se dando ao longo desses vários tempos, né? E daí, vou passar aqui só para dizer que eu gostaria de falar mais explicitamente sobre essas 2 últimas normativas aí, ó, uma de novembro de 21 e uma de abril de 22, a primeira que tem a ver mais claramente com essa coisa da sobreposição de territórios tradicionais e parques, ou unidades de conservação de proteção integral, e a segunda que tem a ver com a resolução do Estado de Minas Gerais, publicada nessa data aí, que regulamenta supostamente o termo de consentimento livre, prévio e informado no Estado, né? Então, assim, são 2... E eu tentei botar isso assim, nesse âmbito assim, mais cronológico. São 2 normativas que elas, em princípio, podem até apontar, ou parecem apontar, para uma institucionalização maior, um reconhecimento maior de direitos de povos e comunidades tradicionais, né? O primeiro, essa recomendação, que é da Procuradoria Federal Especializada do ICMBio na AGU, que é a Advocacia Geral da União, foi uma recomendação que um procurador fez em 2021, isso eu quero que vocês tenham bastante clareza, de que, em grosso modo, a gente ICMBio, tá? A gente veio operando uma prática de quando existe sobreposição entre territórios tradicionais e unidades de conservação de proteção integral, uma prática violenta, uma prática que fere um monte de resolução que existe desde muito tempo e que garante direito aos povos e comunidades tradicionais. Assim, voltando um pouco no slide anterior, eu queria dizer que isso que eu estou tentando apresentar para vocês, eu mais ou menos já apresentei em alguns eventos, né? Essa questão específica desse parecer, desse procurador, né? Que tem a ver, então, com essa apresentação que eu vou fazer, né? Sobre o termo de compromisso no Parque Nacional da Serra do Cipó, ela foi apresentada já na Reunião Brasileira de Antropologia de 22, no simpósio, né, coordenado pelas colegas do GT de Povos Tradicionais e Grandes Empreendimentos, e a parte de termo de compromisso foi publicada num artigo lá da Antropolítica de 22, e a coisa do termo de compromisso foi também apresentada lá na Reunião Equatorial de Antropologia de 2018. Então, assim, são coisas que eu não vou conseguir adensar muito aqui, assim, mas que tem essas referências aí, se vocês quiserem, a gente pode também continuar no debate, sabe? Por outro lado, a questão relacionada a essa resolução da CEDES e da CEMAD, né, que diz respeito ao termo de consentimento livre e informado, eu comentei sobre isso, eu apresentei sobre isso nesses 3 primeiros eventos ali do ano passado, e também colaborei para constituir essa nota técnica que foi
elaborada pelo Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da ABA, né, e que também está à disposição. Então, assim, se vocês quiserem adensar mais essas coisas, eu remeto a esses instrumentos. E porque alguns deles estão disponíveis por aí e tal, na internet. E essa Novos Caderno Naia foi também um artigo que eu escrevi junto com o Ricardo Oliveira, que é um ex-orientando e amigo, e que trata também de mecanismos que dizem respeito a como que a gente regulariza territórios para desenvolvimento e territórios de conservação, assim. Enfim, só para situar um pouco melhor e para não cometer autoplágio, porque são coisas que eu já ando falando há um tempo, sabe? Então, voltando, para entender melhor, né? A minha ideia aqui é assim, chamar a atenção. Em 2021 e 2022 a gente teve dois encaminhamentos, né, administrativos que, em princípio, garantem maior reconhecimento estatal, né, sobre direitos de povos e comunidades tradicionais. Aí, assim, já avançando assim, meio que para a conclusão, e depois a gente vai adensar um pouco mais nos casos, o caso da resolução da CEDES e da CEMAD, vocês talvez já tenham acompanhado, né, algumas coisas, é absolutamente contra garantidor de direitos de povos e comunidades tradicionais. Assim, é realmente uma coisa que é uma afronta a isso, né, e foi publicada faz um ano. A semana passada teve uma audiência pública convocada pela Célia Chacriabá, lá em Brasília, para debater essa resolução e conclamar a revogação dela. Enfim, ainda hoje teve um monte de movimentação, né, para revogar essa resolução, mas ela continua em vigor. Depois a gente entra no detalhe dela. E, por outro lado, essa recomendação da Procuradoria Federal Especializada, ela foi feita a partir de um parecer técnico de uma área do ICMBio, que falava assim, olha, de todas as unidades de conservação de proteção integral, a gente tem sobreposição com territórios tradicionais em 68% delas, né? E aí, enfim, trazia alguns casos, trazia alguns outros dados e tal. E, na verdade, assim, todas as pesquisas que foram feitas em parques, né, desse ponto de vista de entender as pessoas que estão morando lá, parques, estações ecológicas, né, reservas biológicas, elas demonstram um descompasso entre o que diz a letra da lei e o que acontece na prática, né? No mínimo elas demonstram isso, mas no mais das vezes elas demonstram um processo ativo do Estado em justamente não permitir que as pessoas possam viver seus modos de vida, né? Com o mínimo de dignidade sequer. Não é só questão de, como a gente já teve em tempos passados, né, de proibir capoeira e proibir candomblé, né, chamando isso de vadiagem, né, prendendo as pessoas. Não é só isso. Assim, hoje em dia, né, nos parques a gente tem... Depois eu vou entrar no detalhe com alguns exemplos lá do Parque do Cipó. A gente tem, de formas, às vezes, muito claras, né, uma atuação específica do Estado para punir pessoas que realmente não estão cometendo grandes crimes ambientais. E isso acaba, inclusive, sendo legitimado pelo fato de que logo ao lado, grandes crimes são cometidos, assim. E aí esses crimes, né, enfim, cometidos, né, contra o meio ambiente ou contra populações tradicionais, eles acabam sendo reforçados mediante um mecanismo que existe na legislação que fala que, como compensação aos processos de licenciamento ambiental, uma das coisas que a gente pode fazer é pagar unidades de conservação de proteção integral, assim. Então, é um ciclo meio que pernicioso que os povos tradicionais acabam sendo expropriados duplamente, né?
Então aí o que eu queria chamar a atenção assim, a partir desse slide a gente tem em 2000, né, a promulgação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi uma lei que demorou 9 anos no Congresso para ser aprovada, e muito porque havia essa dissensão, como existe até hoje, sobre a possibilidade da gente garantir direitos, não só aos povos indígenas, que vivem em lugares que passam a ser sobrepostos por parques e unidades de conservação de proteção integral, mas aos povos quilombolas e os demais povos e comunidades tradicionais. Nessa legislação do SNUC e no decreto que regulamenta ele, o termo usado são populações tradicionais, né? E aí isso também diz muito do lugar, né, científico, assim, né, de onde vem esse discurso, de onde vem esse entendimento, né? A gente, a partir de 2007, começa a ter uma política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. Então, assim, a gente conversando com o pessoal do meio ambiente, a gente ouve eles falando populações tradicionais, é um pouco o termo que já denota um pouco do campo de onde eles falam, assim, sabe? E quando a gente escuta povos e comunidades tradicionais, a gente tem uma apreensão que passa mais pela ideia antropológica, né, que a gente tem sobre grupos sociais. Bom, daí, só depois, em 2002, nesse decreto, existe a primeira menção a essa ideia de termo de compromisso, só que só 10 anos depois é que o ICMBio normatiza essa coisa de termo de compromisso. O que é o termo de compromisso? É um mecanismo que está nesse decreto, né, que garante, e nessa instrução normativa, que garante que povos e comunidades tradicionais, ou populações tradicionais, que estão vivendo em lugares em que eles não podem viver, o Estado tem o dever de reassentá-los e de indenizá-los. Mas como o Estado costuma não ter dinheiro para fazer isso, em especial com relação aos povos tradicionais, e como também as questões fundiárias envolvendo esses povos costumam ser bastante precarizadas, e também, sobretudo, por outro lado, como a relação dessas comunidades com o território não costuma ser uma relação de fácil desistência, né? Do tipo assim, chegou um parque, eu vou sair tranquilamente, né? Ainda que com indenização. Acaba que em vários lugares, né, do país essa situação se torna de prática ilegal, seja por parte do Estado, seja por parte dessas comunidades, né? Então, esse termo de compromisso seria assim, olha, um acordo precário, temporário, provisório, enquanto a gente não pode reassentar, né, esses povos tradicionais. Isso está escrito assim, na instrução normativa. Mas aí veio essa recomendação aí de 2021 falando o contrário, falando assim, ó, a gente precisa compatibilizar, a gente precisa fazer dupla afetação, que é o termo para territórios indígenas, e a gente não tem mais que se perguntar se a gente deve fazer a compatibilização ou não, a gente deve saber como vamos fazer. Aí eles falam, isso tem que estar no plano de manejo, a gente pode até pensar em tirar pedaço da unidade de conservação onde está esse território tradicional, né, desafetar, né, que é o termo, para garantir essa dignidade de modos de vida, assim. A gente vê pelo parecer, eu recomendo que vocês leiam, porque é uma peça que a gente imagina que vai ser um juridiquês hermético, mas, tipo, boa parte, são 5 páginas, boa parte ele citando letras de música, citando artistas brasileiros, fala da Clarice Lispector e fala que esse parecer, na verdade, é um grito depois de anos em que a gente viveu caladinho, lidando com essas situações em todo canto do país, e agora a gente precisa falar em alto e bom som que a gente precisa tratar de forma mais digna esses... Então é um parecer meio assim, poético, sabe? Não é um parecer jurídico, assim. Isso eu acho também curioso. Mas o que eu gostaria de, sobretudo, ressaltar é que em 2021, ou seja, após
a ratificação da Convenção 169 da OIT é em 2004. A Convenção 169 da OIT é essa que é tida como o grande fundamento do autorreconhecimento dos povos, como garantia de que eles devem ser respeitados nos seus modos de vida e nos seus territórios e nos seus modos de pensar o desenvolvimento, né? Então, 2004 a gente já tinha isso lá, no ordenamento jurídico brasileiro, assim. Já era um negócio que todo mundo já devia estar sabendo. E passa assim, quantos anos? De 2004 a 2021, passa esse tanto de tempo, e aí vem um procurador e fala cantando. Agora entendemos, assim, a gente tem que mudar. Isso daí é uma recomendação com efeitos vinculantes, e aí manda um monte de órgãos fazerem uma série de coisas, assim, sabe? No finalzinho, assim, ele fala o que deve ser de efeito vinculante, e antes ele está falando muito sobre esses aspectos mais emotivos até, que levaram ele a fazer essa recomendação, né? Então, a gente tem lá, em 2004, essa ideia de que os povos devem ser respeitados nos seus territórios e que eles devem ter garantidos o consentimento livre, prévio e informado sobre qualquer ato administrativo ou jurídico que incida sobre as suas terras ou sobre os seus modos de vida. É bastante coisa, assim. E aí a gente vê, por esse desenvolvimento mesmo dessas resoluções aqui de 2020 e 2021, como isso tem sido disputado, né? Como isso na prática tem sido muito difícil de ser implementado, né? Mas eu vou passar, depois eu volto para falar de outras coisas. Não, vou falar já da política estadual, né, de desenvolvimento sustentável, que aconteceu logo 7 anos depois da política nacional de desenvolvimento sustentável, ou seja, aqui no estado de Minas a gente também tem um avanço em relação a esse reconhecimento, né? E daí, no caso ali, só para entender um pouco essas questões dos timings, assim, no caso do Parque Nacional do Cipó, eu comecei a fazer pesquisa lá em 2013, quando aconteceu essa ação de desapropriação das famílias do Retiro. O ICMBio de Brasília falou assim, olha, a gente já tem a emissão de posse dessas terras onde essas famílias ainda estão vivendo, que são as terras que são mais próximas do vilarejo. É o único lugar em que ficaram 4 famílias vivendo e algumas outras fazendo uso esporádico e tal. E aí chegou essa demanda de Brasília para os servidores locais para fazerem essa expropriação. E aí eles fizeram, na verdade eles fizeram uma reunião de conselho, né, que é paritário, e aí fizeram uma carta, uma contracarta falando assim, a gente não vai fazer isso, não tem condições de fazer isso. Essas 4 famílias que estavam lá, muitas delas eram idosas e não tinham condição nenhuma de sair daquele lugar, né? E eles escreveram isso e mandaram para o Ministério Público, e aí o ICMBio Brasília falou ok. Mas vejam, isso daí foi feito 1 ano depois dessa instrução normativa sobre o termo de compromisso. Desde esse dia que eu comecei a pesquisar lá, por conta inclusive de um convite da Felissa, né, colega Felissa Naia, da Unimontes, eu ia, sempre que mudava a gestão, eu ia apresentar, olha, existe a política nacional de povos e comunidades tradicionais. Tipo, eu ia apresentar assim, olha, a Constituição Federal fala isso nesses artigos. E essas pessoas, elas têm um pouco de direitos, e aí foram 4 gestões que passaram, enquanto eu estava lá fazendo pesquisa com esse pessoal, e os 4, enfim, com reações um pouco diversas, se resumiam a dizer, não, isso é muito complicado, Brasília não vai aprovar, etc. Isso é uma coisa muito inovadora e tal. E aí depois vem, né, em 2017, assume uma nova gestão ali, que fala, não, isso é prioridade, a gente fazer o termo de compromisso no Parque Nacional da Serra do Cipó. E aí a gente instaura, né, esse grupo de trabalho institucional em 2018, e no fim de 2018 sai o termo de compromisso do Parque Nacional da Serra do Cipó com essas famílias. E aí, o que aconteceu para esse termo sair efetivamente? Primeiro,
foi a criação desse grupo de trabalho, né? Tinha lá o procurador Dr. Edmundo, né, dos Direitos Humanos, e a gestão local, a gestão de Brasília também estava, e aí a gente se reunia com as famílias, a gente passou de casa em casa, das que moravam e das que visitavam, perguntando assim, qual é o seu desejo em relação ao território? O parque não está aí, porque é muito tempo antes, são 4 setinhas para cima. O parque foi criado em 75. Então, desde 75, muitas famílias tipo, sumiram, assim, nunca mais tiveram vínculo. Mas algumas mantiveram vínculo e mantiveram casas. Eu vou mostrar as fotos para vocês. E aí a gente perguntou para todas essas, né, que estavam nessas várias condições, e as coisas que elas desejavam eram perfeitamente sustentáveis do ponto de vista ambiental. E aí tudo isso figurou lá no termo de compromisso tal, e foi aprovado e foi assinado e tal. Aconteceu o termo de compromisso em 2018, hoje faz então 5 anos que essas famílias retornaram para o território, puderam reconstruir suas casas, puderam voltar a plantar com algumas regras, né? Tipo, em relação a como cuidar dos animais, etc. E algumas limitações também, né? E, enfim, esse era o começo da minha... Como eu disse para vocês, eu tinha muita coisa para falar. Esse era o começo da minha palestra, que eu queria situar essa discussão toda um pouco nesse prisma mais amplo, histórico, de que a gente vive um pouco essa maldição da abundância, assim, diante de muitas riquezas do país, a gente tem muita desigualdade, muita pobreza e tal, né? E também lembrar um pouco dessa coisa dos nomes, né? Do fato da gente ter um país que se chama Brasil, né? E aqui no caso de Minas Gerais, esse nome denominar também uma prática extrativista, né? Eu acho que eu não vou falar em detalhe sobre a questão da Constituição Federal, né? Mas basicamente ela garante diversidade cultural, né? E fala que o Estado tem o dever de garantir por várias formas de acautelamento esses portadores de referência à identidade nacional. Então é uma coisa de 88 também, assim, há muito tempo atrás, não caberia naquelas setinhas, né? Que é uma coisa que está muito clara como um dever de ser cumprido, né, por todos os entes do Estado e todos os cidadãos. Sobre a Convenção 169 da OIT, só vou destacar essa primeira parte, né, de que os governos têm que assumir responsabilidade para proteger os direitos desses povos e garantir o respeito pela sua integridade e trazer a parte que trata dessa coisa da consentimento livre, prévio e informado, né? Isso acontece que está escrito assim: ao aplicar os dispositivos da presente convenção, os governos deverão consultar os próprios interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Então, medidas legislativas ou administrativas. A gente está falando de duas coisas que aconteceram em 22 e que não tem nenhuma ancoragem num diálogo com os povos tradicionais, né? Estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida em que outros setores da população, em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes. Estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários. E aí, assim, eu queria chamar bastante atenção para esse segundo ponto do artigo 6º, que é
As consultas realizadas na aplicação dessa convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. Isso é a cara dessa resolução da CDS-CEMAD. É assim, é muito coerente. E é disso que eu estou falando. A gente, na legislação, tem contradições e paradoxos aqui na própria Convenção 69 da OIT, que o Estado de Minas soube inovar e aproveitar muito bem, né? Porque, com o objetivo de chegar a um acordo e de conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. Assim, não existe uma possibilidade de não, né? Assim. Bom, daí eu também não vou falar sobre essas coisas das políticas dos povos tradicionais, assim. Vou só também mostrar para vocês que, embora, né, a Convenção 69 seja também com esse caráter que eu vejo como ambíguo em termos de reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais de serem consultados, porque fala medidas apropriadas e tal, mas fala de consentimento, sobretudo, né? Embora nessas contradições, a gente vê uma série de protocolos de consulta a povos e comunidades tradicionais, né, que já foram feitos e que estão sendo feitos. Assim. Eu também não vou entrar em detalhes, mas só para ilustrar, são vários, e cada um desses conforma toda uma realidade política, institucional, né, ambiental, muito diversa, né? Tem alguns que são escritos em línguas próprias e tal. E aí o que me pergunto esses protocolos, eles não são só mais uma reprodução da ideologia, sei lá, imperialista ou da ideologia neocolonial do nosso Estado contra os direitos desses próprios povos tradicionais, né? Assim, em que medida ter um protocolo realmente consegue evitar o consentimento, né? Eu me pergunto, não tenho resposta e tenho interesse em seguir analisando esses processos, né? E, na verdade, tentar contribuir também para que isso seja efetivamente incorporado, né, em termos de apreensão política mesmo, né, e de definição de rumos, no sentido de garantir que esses povos e comunidades tenham voz, efetivamente, né? Então, eu já falei um pouco sobre essa coisa do histórico do Parque Nacional. Eu vou só mostrar umas fotos. O parque fica... o parque é esse negócio ali no canto, e aquele pedacinho quadradinho esse mapa assim maior. E esse roxo é a zona histórico-cultural, que é onde ficam as famílias do Retiro. Esses azulzinho, azul, verde azulado, são duas famílias que tiveram reconhecimento no plano de manejo, que foi publicado em 2009, se não me engano. E aí, hoje em dia, tem várias outras. Eu não trouxe um mapa de hoje em dia. São 12 famílias que estão lá agora, ocupando territórios de 2 hectares cada. E aí, vocês lembrem daquela cronologia, né? Então, a gente tem, em 2004, a Convenção 69 da OIT. Em maio de 2014, houve obras efetuadas ali no Retiro. As casas das pessoas ficam ali à direita, né, desses coqueiros. E essas obras foram para permitir a chegada de ônibus, né, para eles poderem fazer o retorno. Cabe salientar aqui, os moradores queriam que houvesse realmente uma estrada de terra ali, mas isso foi feito sem nenhuma consulta, sem nem falar assim, amanhã a gente vai começar, nada disso, assim. E quando isso aconteceu, o pessoal me ligou, assim, bem desesperado, e daí foi quando eu comecei a perceber também as coisas, os elementos que são importantes. Eles falaram muito dessa coisa dos pés de coqueiro de Macaúba, de tipo assim, não acredito, eles derrubaram 30
pés de coqueiro de macaúba, né? E foi quando eu comecei a entender assim, o que importa para eles, assim, quais são os valores que estão sendo disputados ali, né? E a gente cuidou desses pés esse tempo todo e rapidamente passam. E aí também nessa época estava em época de chuva e carreava lama para a casa dos moradores, enfim, foi meio caos. E 2014, né? 9 anos atrás. Ainda, para quem conhece, aquele ali é o Léo, que era das socioambientais, que fez socioambientais. Para quem... esse daqui foi um outro caso. Eu não anotei a data, mas acho que foi em 2015. Uma das ex-moradoras que seguia fazendo uso do território para plantio, a dona Deusdita, ela tinha construído essa casinha para guardar as ferramentas, disse ela, porque ela precisava deixar escondido no mato, não tinha nenhum lugar para guardar. E aí ela foi condenada, eu não sei se o termo está certo, mas eu acho que é bem apropriado. Ela foi condenada pelo Estado a pagar uma multa de R$ 1.200, a demolir a casa e levar as coisas para fora do parque e a prestar esclarecimentos na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. E eu fui com ela no Ministério Público Federal, na área de meio ambiente, e tive essa oportunidade de entender um pouco esse lado, né, de como que essas instâncias do Estado lidam, né, com esse tipo de situação, assim. Enfim, foi bastante, enfim, 2015 eu acho que foi isso. A casinha dela, ela demoliu. Ela tinha sido construída na fundação da casa antiga dela, que já tinha caído, sabe? Ela pegou a fundação e construiu por cima. E aí também teve esse caso dos Miné, que é um caso também bastante emblemático e triste de como que o Estado lida, né, com essas situações. Houve eles faziam uso ainda do território, eles tinham a escritura da terra. Eles, inclusive, em tempos atrás, cobravam de visitantes acesso. Eles ficam bem perto de um dos atrativos do parque, que é a Cachoeira do Gavião. E aí teve uma denúncia de que eles eram vários irmãos, assim, que um dos irmãos tinha tentado estuprar uma turista. E com essa denúncia, ao invés de se apurar esse crime, eles simplesmente chegaram de helicóptero no lugar e levaram os irmãos, a mãe já tinha falecido, os irmãos para fora do parque, e eles ficaram morando numa casinha ali de PM, de polícia militar, que estava abandonada na beira da estrada, que não tinha água, que não tinha como plantar, ficaram 2 anos nessa condição, assim. Aí, por conta de não ter água, ficaram com um monte de problema de... Enfim, é uma das... 2005, né? Aí essas eram as casas, né, nesse começo, assim, antes do termo de compromisso, as casas fechadas, as casas caindo, né? E lá em cima, uma das famílias que seguia vivendo ali no parque e tal. É só para um pouco ilustrar, né? Esse é o número do despacho do procurador-cantor. Eu tô falando assim, mas eu achei muito bom que isso aconteceu, ainda que dessa forma, porque eu acho que demorou para cair essa ficha, né? Assim, há muito tempo os gestores na ponta estão sabendo disso, que não está sustentável nem para os gestores, nem para os moradores, né, se eles quiserem chamar assim, esse tipo de situação, né? Então agora veio de cima para baixo, sem consulta a quem deveria ser consultado, um entendimento de que isso deve ser feito de uma forma um pouco mais dialogada, né? Bom, daí finalmente eu vou trazer aqui algumas partes, né, dessa resolução da CEMAD, da CEDESE, né, do ano passado. Cabe lembrar que a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, ela tem
a estrutura dela incorporada dentro da CEDESE, né? E não foi consultada. Alguns pontos só que eu vou chamar a atenção do que está nessa resolução. Ela estabelece como destinatários da consulta apenas os povos e comunidades tradicionais que já possuem certificação e reconhecimento por parte do Estado. Quantos são? Onde estão, como diz o Aderval? Como vivem, né, os povos e comunidades tradicionais? A gente não sabe. E assim, o fato da gente ter, de novo, assim, legislação que reconhece direitos é, de algum modo, promotor e garantidor de direitos. Mas, à medida que a pessoa sequer sabe que isso existe, fica o papel, né? Como acontecia e acontece nesses 1000 parques de papel, né? Que supostamente tem a propriedade. Em termos de regularização fundiária, sem falar dessa coisa de povos tradicionais, falando mais amplamente, não tem uma unidade de conservação de proteção integral que está 100% regularizada. As pesquisas mostram. Então, assim, é um completo, né, descompasso entre o que está no papel e o que está na prática. A resolução também define como responsáveis por realizar a consulta o próprio empreendedor privado, com supervisão da CEDESE. E isso daí também é muito pernicioso, assim. A gente vê em territórios em que não existe ainda, por exemplo, protocolo desse tipo. Vou falar do caso lá de Grão-Mogol, do Vale das Cancelas, né? Que tem um projeto minerário tentando se instalar, que é a Sul América de Metais. E aí, eu vi esses dias um vídeo tão bonito da Sul América de Metais, assim, mas tão bonito, e visitando as famílias, assim, é muito claramente um rompimento muito grande que acontece entre aqueles que estão afim do empreendimento, porque isso vai realmente trazer emprego, né, desenvolvimento e tal, na perspectiva deles, e aqueles que entendem que isso é um conto da carochinha, né? Então, a gente tem, além disso, né, tipo, esse assédio, né, por parte dessas... E as nossas colegas do GES estão fartas de trazer exemplos e mais exemplos de como isso opera nos vários territórios, né, em que as mineradoras tentam se instalar. Aí, essa parte 3, de estabelecer prazos para a construção dos protocolos de 45 dias. Então, se você... Corridos. Se você não se você não tem o seu protocolo de consulta, vamos lá, 45, vamos fazer uma oficina. Vamos, vocês que são cientistas socioambientais, antropólogos, cientistas sociais, vocês vão ter que ajudá-los em 45 dias a pensarem como se obter o consentimento, né? O se não, é o como, né? E uma consulta de até 120 dias, né? Que também é muito absurdo. Além disso, fala que no caso de consulta para fins de licenciamento ambiental, só se considera povos diretamente afetados ou na área de influência do projeto, o que, de novo, é contra a legislação da Convenção 169, que fala de qualquer coisa que afete os... Qualquer tipo de afetação. Tem que ser direto. Exatamente. E no caso de não ter protocolo de consulta, o próprio empreendedor pode contratar assessoria técnica para promover a sua construção. Esperem, vocês vão ser contratados. E, em último caso, o próprio empreendedor é confiável. Eles falam sobre isso. Por isso que eu falei o nome da palestra ser boa-fé, assim, sabe? O empreendedor é confiável para proceder à consulta nos seus moldes. Isso sem prejudicar as etapas do licenciamento. Então, assim, esse pessoal aí se descobriu quilombola ou vazanteiro. Então, enquanto eles estão aí se embolando com essas questões aí identitárias, a gente segue com o processo de licenciamento, sabe? A resolução fala isso. E, além disso, ela prevê que o empreendedor diretamente interessado pode realizar a consulta em que se dispensa a apresentação do EIA-RIMA e haverá presunção de boa-fé sobre a existência ou não de povos e comunidades tradicionais na área do empreendimento,
né? Tipo assim, é muito absurdo. Então, por isso que no ano passado eu só falei disso em todos os lugares que eu fui e sigo falando disso aqui pra vocês, que imagino que já ouviram várias vezes sobre isso, mas porque é muito absurdo mesmo. Então, eu só tinha colocado aqui de novo pra... eu tinha feito um monte de outras reflexões mais teóricas, assim, e tal, mas depois eu vou tentar fazer isso virar um artigo e passo pra vocês. Mas, então é isso, basicamente.